Em muitos textos informativos, o autor insere alguns elementos subjetivos. A frase abaixo que exemplifica tal situação é: a gente viu isso na aula de adjetivo, porque a gente percebe o adjetivo que transmite uma ideia de qualificação, e aí muitas vezes tem o julgamento do autor, beleza? Então esse é o primeiro detalhe. A gente também trabalhou isso na aula de tipologia textual, quando a gente observa os modalizadores, né? Então o autor, para a gente perceber que o autor ele está defendendo um ponto de vista, a gente começa a perceber algumas expressões utilizadas que demonstram o julgamento do autor. E esse é o campo subjetivo, tudo bem? Então vem aqui comigo a tela para a gente poder entender isso melhor, olha só. Em muitos textos informativos, o autor insere alguns elementos subjetivos. A frase abaixo que exemplifica tal situação é: então, cara, a gente tem que achar elemento subjetivo aqui. O julgamento do autor sobre alguma coisa. O preso foi capturado em sua própria residência, no bairro da Prainha, em Barbacena. Então aqui foi um texto objetivo. Concorda comigo? Foi uma informação objetiva. Olha, o cara foi capturado em sua própria residência, no bairro da Prainha, em Barbacena. Tem alguma consideração aqui do autor para falar se a ação foi boa, se foi ruim? Não. Aí, olha só, aqui vem a apreciação do autor. É pena que a prisão do acusado tenha sido feita sem testemunhas. Que pena! Olha só. Infelizmente, tadinho. Essa expressão é pena que você observa que há o julgamento do autor. Poxa, ele pensa assim, não poderia ser assim, tinha que ser de outro jeito. Concorda comigo? Aí há o posicionamento do autor. É o que nós chamamos de modalizador. Apesar de haver o texto informativo, a gente observa uma passagem argumentativa aí, um julgamento do autor. Belezinha? Show de bola, também chamado de modalizador. Então, na estrutura, na tipologia textual, a gente chama isso de modalizador. Na aula de adjetivo, a gente mostra para você que muitas vezes no adjetivo, feliz do fulano que pensa assim. Então já tem um julgamento ali, a gente fala que é um adjetivo qualificador, que parte do julgamento do autor. Na aula de advérbio, a gente fala também alguns advérbios que o autor emprega como modalizador, né? De aspecto subjetivo, a gente trabalhou algumas questões disso. Felizmente, infelizmente, o Brasil assim é assado, tá legal? Então, em estratégia argumentativa, a gente também percebe isso, correto? Show de bola! Então a gente percebeu tudo isso aí. Olha a próxima. Os crimes de feminicídio parecem estar aumentando nas cidades brasileiras. Aqui há uma informação, olha, os crimes de feminicídio parecem estar aumentando nas cidades brasileiras. Parecem estar aumentando. Nesse caso aqui, parecem, só não deu certeza, mas é algo que pode ser confirmado. Então aqui transmite a ideia de uma possibilidade, mas, logicamente, não há aí um julgamento do autor. O acusado, em função das informações de inteligência, foi imediatamente preso. Tom objetivo. Ponto de vista objetivo, ele foi preso, pronto. Ô Terror, mas vem cá, e esse imediatamente aqui, não é um julgamento do autor, não? Pô, de repente não foi tão rápido assim, não. Ele foi imediatamente preso. Ele mostrou um resultado natural e rápido, pronto. Né? Mas isso aqui não foi um julgamento do autor, isso aconteceu e pronto. Os jornais elogiaram o trabalho da Polícia Civil no final de semana. Os jornais elogiaram, pronto. Ele simplesmente relatou alguma coisa. Então você notou que é pena, é o chamado modalizador e transmite um aspecto de subjetividade, né? Um elemento subjetivo, tudo bem? É uma avaliação, né, que o autor coloca.